Vamos lá. Boa noite a todos, bem-vindos. Esta é a segunda live do Departamento de Ética da BTO. Nós abordaremos hoje o tema de financiamento dos transplantes, faremos um debate. Foram convidados o Dr. Gustavo Ferreira, que é o presidente da BTO, a doutora Luciana Haddad, que é a vice-presidente, e o Dr. José Medina Pestana, que é membro do conselho. Todos eles com experiência nesta área. Nós estamos com um pequeno problema com a Luciana, que ela está no Alasca e está tentando conexão. Se ela conseguir entrar conosco, ótimo. Ela pode contribuir muito conosco. Mas, enquanto isso, nós vamos iniciar. Gustavo, você queria dar a tua palavra? Você queria dar algum anúncio, algum aviso? Então, primeiro agradecer ao Walter ao convite e a relevância do tema para a gente discutir, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo da atividade de transplante no Brasil. Eu acredito que é um momento oportuno da gente discutir esse tema junto com a nossa sociedade, para que a gente possa aqui avançar nessa estratégia junto com toda a estratégia do transplante no Brasil. Então, muito obrigado, Walter. Aproveito para lembrar também aqui todos os nossos associados do Congresso da TTS, né, o Mundial de Transplantes, que vai ser no mês que vem em Buenos Aires, lembrando aqueles que tiverem interesse em participar e em falar conosco. Tá bom? Obrigado, Walter. Medina. Obrigado, Walter, pelo convite. E essa questão do financiamento é super importante, tanto no SUS como no convênio. E é importante não só no transplante, como na diálise. Tem a linha de atendimento dos pacientes, de cuidado dos pacientes com insuficiência renal crônica, que começa na diálise ou não e termina no transplante, e todo o acompanhamento pós-transplante e o acompanhamento na diálise, que estão com remuneração bastante defasada. Nós estamos correndo o risco de ter muitos problemas, tanto na diálise como no transplante, nesse final de governo aí. Mas vamos ter que ver o que nós conseguimos fazer nesse período. Muito bem. É interessante que o transplante no Brasil, ele começou nos anos 60, Medina, e foi por iniciativa de alguns médicos pioneiros. Só em 64, 65, principalmente 65, com o primeiro programa de transplante, 64 com o primeiro transplante, mas só 20 anos depois, em 1987, que o governo entra de forma inicial, regulamentando o credenciamento de serviços, remunerando o transplante de rim e a remoção de rins, exclusivamente esse transplante. Era o CIRC-TRANS, Sistema Integrado do Paciente Renal Crônico Transplante, que também houve naquela época um aumento no valor da hemodiálise. Isso durou alguns anos, 92, 93, esse programa sumiu, desapareceu. Aí, em 93, eles fazem o CIPAC rim, CIPAC fígado, CIPAC coração e CIPAC pulmão. Passam, então, nesse momento, a controlar de forma incipiente, principalmente o início dos programas, o credenciamento, e passam a ter um pagamento também para o transplante e um pagamento que já havia para os imunossupressores. É interessante que naquela época, até 1999, quando entra a política de transplante, os imunossupressores que tinham naquela época era a ciclosporina, a Azapred, e iniciando o micofenolato. E os estados compravam e cobravam do governo. Só que eles pagavam, digamos, era R$ 7,70 a ciclosporina e o governo pagava por tabela 5 e pouco. E estava dentro do teto do Estado. Então, os estados nem conseguiam cobrar porque já tinham estourado o teto. Então, naquela época, os estados pagavam a imunossupressão e o governo pagava os procedimentos de transplantes apenas. O acompanhamento pós-transplante que a gente fazia não tinha um pagamento específico. Então, se cobrava a consulta do SUS, que era R$ 2,25 cada atendimento do paciente transplantado. Isso só vai mudar em 97, quando se tem a legislação do transplante, que aconteceu graças à tragédia de Caruaru, em que faleceram mais de 50 pessoas,
E há um protesto de pacientes de uma sociedade de pacientes em diálise em Brasília, e isso comove o senador Darcy Ribeiro, que a única forma que ele achou de melhorar o transplante, de que esses pacientes foram reclamar que queriam um transplante, seria mudar a lei. Mas nessa mudança da lei se conseguiu colocar tudo que a gente discutia antes, que era uma política de transplante no Brasil, com financiamento, organização, legislação e educação. E neste financiamento se começou a pagar a procura de doadores por módulos, cada específico, se pagou o acompanhamento pós-transplante, a intercorrência pós-transplante, a remoção e os procedimentos de transplante. E passou para o governo federal, através de uma verba do fundo específico, o FAEC, também a imunossupressão passou a ser comprada pelo governo federal. E de 99, 98 até 2012, cada 2 anos, se acrescentava novos procedimentos, entrou bancos de tecidos, entrou redome, entrou o pagamento de acompanhamento pós-transplante de doador, a investigação de receptor, a investigação de doador vivo. Isto foi uma evolução, várias vezes teve reajuste dos transplantes, e em 2012 nós tivemos o incremento, classificando os hospitais em alguns grupos, 30%, 40%, 50%, 60% de aumento, de acordo com o número de transplantes e outros indicadores. Isto foi de 2012 até 2022, que esses 10 anos, nós tivemos em 2019 o reajuste das soluções de preservação, e em 2020, acho que foi 2020, um reajuste importante que foi para a imunologia, que estava com seus procedimentos muito defasados. Todos os demais procedimentos continuam muito defasados. É interessante, Medina e Gustavo, eu estava dando uma olhada e analisando que de 98 até 2012, a curva de crescimento da doação e do transplante no Brasil foi uma curva, uma média de 5% a 10%, pelo menos por ano. E a partir de 2013, 14, praticamente achatou. Então, nós crescemos, mas um crescimento muito menor do que tínhamos crescido antes, porque um dos fatores começou a ter problemas. Então, hoje nós estamos com alguns problemas que eu considero importantes no financiamento. Eu gostaria de perguntar ao Gustavo, como presidente da BTO, como é que nós vamos abordar isso com o governo? Como é que nós vamos começar a fazer um degrau de evolução da discussão com o governo nesses problemas, Gustavo? Ótimo, Walter. Muito obrigado aí pela pergunta e a oportunidade. Eu acho que esse é um momento ótimo para que a gente traga para a nossa comunidade de transplantadores e de membros da atividade de transplante como todo o que nós viemos fazendo nos últimos anos para tentar corrigir essas distorções de financiamento que a gente vem encontrando. Eu acho que você foi muito feliz na hora que você faz essa correlação de financiamento com o número de transplantes. O que a gente está notando nesse momento de pandemia, e aí a gente tem aí um evento muito duro, né, que acaba desestabilizando toda a atividade de transplante no Brasil. Nós tivemos um ano de 2021 muito duro e um ano de 2022 também muito duro na atividade de transplante. Quando eu falo algo duro na atividade de transplante, são quedas absolutas no número de transplantes no Brasil. São 2 anos seguidos de queda de atividade de transplante no Brasil. Esses 2 anos, seguramente, muito impactados pela pandemia, diretamente falando, né? Números de leitos, pacientes e toda a estrutura que foi organizada durante décadas acaba se desestruturando. A gente sabe que o programa de transplante, para funcionar, é de uma complexidade muito grande, com várias engrenagens funcionando ao mesmo tempo. O fato é que isso acabou desestabilizando. E o que a gente está notando nesse ano de 2022 é que, apesar de não sofrermos mais a pressão por número de leitos, a pressão da patologia em si dentro dos hospitais, os números de transplantes não recuperaram. Isso é um fato. Se a gente comparar o primeiro semestre
com os 2 primeiros semestres anteriores, a gente ainda não conseguiu performar da forma que a gente gostaria, né? Voltar próximo de 2019, a gente ainda está distante. Mas a gente ainda tem um semestre pela frente e a gente pode entender o que vai finalizar o ano. Mas o fato é o seguinte: os números de doação estão recuperando. Isso é interessante. Agora, os números de transplantação, de atividade de transplante em si, não estão acompanhando os números de doação. A gente começa a perceber um aumento do gap entre órgão ofertado e órgão utilizado. Cito 2 órgãos aqui que a gente tem mais número para falar, que é o rim e o fígado. Nesses 2 órgãos, a gente começa a observar essa queda da aceitação dos órgãos por questões várias. O fato é que eu fiquei muito feliz de ouvir a sua introdução, quando você conta toda a história da atividade de transplante no Brasil relacionada a financiamento, que você é um personagem vivo que participou dentro do Ministério da Saúde em vários momentos importantes para essas atividades. O fato é que eu comecei a participar das visitas ao Ministério da Saúde, junto com você e junto com Medina, nos últimos 4 anos. Eu comecei a sentar na mesa, entender o que estava acontecendo, e nesses últimos 2 anos, o que a BTO fez para tentar resolver o problema foi tentar mostrar a importância da atividade de transplante, esse gap que está acontecendo agora, e uma forma de retomar o crescimento de transplantes, uma vez que a gente percebe claramente que o financiamento ele é insuficiente. A estratégia inicial que a gente traçou seria, inicialmente, através da IFTDO. Isso seria algo que a gente conseguiria a curto prazo. Isso se desenhou, você vai lembrar muito bem, Walter, ainda com a Daniela, no Ministério da Saúde, no Sistema Nacional de Transplante, quando a gente sentou para reestruturar o IFTDO. Que ali seria um caminho mais curto para resolver isso. A gente sabe que todo o financiamento está penalizado, a gente sabe não só a atividade de transplante em si, como a de captação precisa de financiamento, as 2 pontas precisam de financiamento, e uma das formas seria, inicialmente, através da IFTDO. Então, nós sentamos várias vezes no Ministério da Saúde com mais de uma das pessoas que estão lá hoje coordenando o Sistema Nacional de Transplante, inicialmente com a Daniela, depois com a Arlene e atualmente com o Marcelo, na tentativa de avançar com a IFTDO. O início foi um caminho, acabou indo para um caminho diferente do que a gente imaginava, e no final a gente não conseguiu entender para que lado que a gente estaria indo. A gente não conseguiu. O fato que recentemente, há 2 meses atrás, um lançamento oficial do Qualidote, que seria a forma do financiamento que a gente entendeu, acabou apresentando para a gente os dados que iriam requalificar o centro de transplante e, consequentemente, avaliar esse aumento de remuneração. Quando esse dado chegou para a gente, trouxe certa preocupação, que a gente acredita, dentro da BTO hoje, que talvez o Qualidote não será a forma de reestruturar o financiamento da atividade do transplante. E existe um risco muito grande de aumentar as disparidades regionais que já existem no nosso país com esse Qualidote. Então, o caminho que a gente estava seguindo através da IFTDO a curto prazo, para depois, vocês se lembram muito bem que as reuniões da diretoria, a gente colocava que o caminho da IFTDO seria o caminho mais curto, uma vez que já tinha sido iniciado há 4 anos atrás essa negociação, e a gente tinha avançado bastante, a gente chegou a praticamente finalizar isso com eles, quando de repente tudo mudou com as mudanças lá dentro do Sistema Nacional de Transplante. A gente saiu de lá, após uma reunião com o ministro, após uma reunião com o diretor da SAES, que na época ainda era o Marcelo, e a gente, depois com as mudanças das pessoas que estavam lá, a gente teve mudança completamente do sistema. O fato é que hoje a Qualidote ainda não foi publicada e a gente não sabe se realmente essa Qualidote irá
trazer o recurso que é necessário para a retomada dessa atividade de transplante. Muitos centros foram desestruturados durante a pandemia e sem o financiamento adequado, dificilmente nós iremos conseguir reestruturar esses programas da forma que precisariam. Principalmente na região norte e nordeste, onde foi o maior impacto dessa queda do número de transplantes. Então, o que eu penso hoje é a gente voltar a sentar junto do Ministério, demonstrando claramente essa insuficiência de recursos para uma área nobre que é a atividade de transplante. Se a gente for citar aqui 3 modelos de sucesso do Ministério da Saúde, seguramente o transplante está entre os 3, juntamente com vacinação e o HIV. Seriam os 3 maiores modelos de sucesso para o mundo que nós temos, e temos orgulho de dizer isso a pulmões cheios para todos, em todos os congressos, que nós somos um serviço público financiado pelo governo de sucesso. Então, eu acho que a gente precisa novamente abrir essa interlocução de fonte de financiamento. Talvez o FTDO seja a forma mais curta de chegar ao acesso, não do modelo que está desenhado hoje, talvez, mas a forma mais curta. Mas também sentar para ampliar todo o modelo de financiamento e de todo o processo do transplante, desde a captação de órgão, que precisa de financiamento, passando por toda a atividade de transplante e de segmento após o transplante. Então, é um momento muito difícil que a atividade de transplante vive, Walter. E aí eu gostaria de... Isso aqui é o que eu estou descrevendo para todos os nossos membros aqui da sociedade. O que nós fizemos eram reuniões praticamente mensais, né? Sempre ia ou o Walter, ou o Medina, ou o Paulo Pego, ou o Huygens também foi em algumas reuniões presenciais. Eu estava na maioria dessas reuniões, talvez em quase todas, e cada hora a gente tinha uma estratégia de conversar com uma pessoa diferente, mas a gente não obteve o sucesso que a gente imaginava que teríamos, né, Walter? O Walter que desenhou todo o início do processo. Eu tive uma oportunidade de aprender muito nesses últimos 4 anos com o Walter, com o Medina, que tem uma história muito grande de conversar, né, com essas personalidades que fazem a coisa acontecer. Então, é um momento que a gente precisa sentar com toda a nossa comunidade e trazer aqui ideias que possam ser apresentadas novamente para o Ministério da Saúde. Muito bem. Medina, se a gente observar, os imunossupressores, quando entrou o FAEC, eles correspondiam a 51%, 52% do valor gasto com transplante. Hoje eles estão com provavelmente em torno de 20%, deve ser 200 milhões, alguma coisa assim, o gasto com imunossupressores. Então, eles hoje são 20% do preço que eram no início dos anos 2000. Esse valor não poderia ser revertido para o transplante, para reorganizar o transplante? O que tu acha? Essa é uma possibilidade, mas o governo nunca analisa a remuneração dessa forma. Economiza num lugar e aí o recurso que foi economizado é favorecido para outra dimensão. Agora, o que eu estou pensando é que nós estamos enfrentando um problema de financiamento que compromete a cadeia de cuidado do renal crônico, do paciente portador de insuficiência renal crônica, que é desde a diálise até o transplante e o acompanhamento pós-transplante. E o transplante ele representa uma saída importante. O equilíbrio da diálise se dá muito às custas do transplante, principalmente aqui em São Paulo, onde faz um número grande de transplantes, aí também no Rio Grande do Sul. O número de pacientes não cresce na diálise porque tem um número de transplantes que vai compensando os novos pacientes que vão entrando em diálise. E essa cadeia ela está muito ameaçada agora. E no transplante é muito difícil, a argumentação é mais difícil de conseguir sucesso do que na diálise, porque o transplante ele não é um evento que precisa ser feito, senão a pessoa, do transplante de rim, senão a pessoa perde a vida. Dos outros transplantes, sim.
Mas a diálise, o número de pacientes que estão em diálise, que se parar a unidade de diálise funcionar, depois de uma semana não tem paciente, todos esses pacientes perdem a vida. Então, eu tenho a impressão que nós temos que, de alguma forma, conversar com a Sociedade Brasileira de Nefrologia e fazer uma argumentação junto com ela. Porque na cadeia de cuidado do portador de insuficiência renal crônica, as duas coisas são muito importantes. E as duas coisas estão com remuneração bastante defasada, principalmente agora que teve esse novo piso salarial dos profissionais de saúde, né, relacionado à enfermagem, técnica de enfermagem e auxiliar. Então, isso vai fazer com que eu vi o cálculo que foi publicado no jornal, que uma defasagem muito grande que já existe na diálise vai amplificar, e a mesma coisa está acontecendo no transplante. Então, eu até imagino que nós devemos organizar, junto com a SBN, uma argumentação conjunta no governo federal, não é no governo estadual, é no governo federal, porque esse é pagamento via FAEC. Aqueles estados que acrescentaram algum recurso a viabilizar a diálise dos estados com recurso do próprio estado, agora está numa encruzilhada, porque aquilo não vai ser suficiente em função desse novo teto, nesse novo piso da enfermagem, não vai ser suficiente para cobrir as despesas e não cabe ao Estado fazer isso. Então, eu considero que os estados tentaram ajudar, mas agora o governo federal pode querer transferir essas questões todas para o Estado que deu um recurso adicional e vai insistir que o Estado, que é tripartite, é o município, o Estado e o governo federal. Mas o FAEC não está nessa condição aí de financiamento baseado nessas três dimensões aí. Quem financia o recurso de diálise e de transplante vem do governo federal. E é ali que tem que fazer a correção do Brasil inteirinho. Não é uma coisa relacionada a um estado ou outro, nem para diálise, nem para transplante. Então, eu tenho a impressão que nós devemos argumentar com o governo federal junto com a SBN. Argumentar mais forte, porque a diálise é uma questão importante, porque se parar a diálise, os pacientes não sobrevivem. E o transplante em seguida, o transplante de rim, se ele não estiver fazendo transplante, não tem vaga para os pacientes em diálise. E sem considerar os outros transplantes, coração, fígado e pulmão, que aí são transplantes que precisam de correção também, senão o paciente que está precisando desses órgãos funciona como o paciente que está precisando de diálise, um tempo maior, mas ele não consegue sobreviver sem o transplante. Então, essa discussão, eu tenho a impressão que deve ser concatenada e juntar com a diálise, pegar a SBN e conversar com o governo federal, com o ministro, abrangendo essas coisas de maneira conjunta. Porque, Medina, a diferença da diálise para o transplante é que o que acontece hoje com o acompanhamento pós-transplante, que está há 20 anos defasado, tu não perde dinheiro se eles não reajustam o transplante. Tu não ganha, tu vai duplicar o teu trabalho, tu vai fazer a coisa mais rápida, tu vai colocar, em vez de um médico para cada 10 pacientes, um médico para 30 pacientes. Então, tu perde remuneração, tu perde a tua remuneração. Agora, a diálise, o pessoal tem prejuízo, porque você tem que comprar material importado. Então, a diálise tem esse aspecto da urgência e, de repente, um nefrologista que me de diálise chega assim, não, eu gasto 300 para fazer a diálise e ganho 200. Em 3 meses eu vou vender minha casa. Não posso nem fechar mais o serviço porque eu tenho que pagar os funcionários, não posso nem demitir eles porque eu não tenho como pagar. Então, a diálise é mais urgente por esse aspecto. Mesmo que a defasagem possa até ser um pouco menor, ela é mais urgente que a do transplante. O transplante, o que acontece? Tu vais diminuir a qualidade do acompanhamento pós-transplante e tu vais ter uma perda a longo prazo maior da sobrevida dos pacientes e do enxerto. E a diálise, não, tu não tens como continuar fazendo.
Então, ela tem uma urgência maior. Isso a gente tem que entender, e tu tens razão. E o transplante não vai viver sem a diálise. Como a diálise não pode viver sem o transplante. Elas são... É uma cadeia, é um elo. Elas são... Tem que correr em paralelo. E nos Estados... Então, eu acho... Oi. Desculpa, Walter. Eu ia só dizer que essa urgência da diálise, que é mais fácil de enxergar, ela também é urgente para o transplante, é urgente principalmente para os transplantes de outros órgãos que não seja o rim. E para o rim específico, ela é urgente porque senão ela estagna a entrada, ela impede a entrada de novos pacientes. Então, a urgência da diálise é 1 semana, a nossa urgência é um pouquinho mais ampla, talvez meses a mais, mas a abordagem do assunto eu vejo da mesma forma. Até aproveitar essa questão da diálise, que é bastante urgente mesmo, e usar a linha de cuidado do renal crônico, a linha de cuidado do transplante, é tudo junto. Eu vejo, a curto prazo agora não dá, mas a longo prazo eu vejo assim, que quem vai garantir que a diálise tenha um valor maior é o transplante, equilibrando a saída da diálise. Então, em vez do governo pagar cada ano 20%, 10% a mais de pacientes de diálise, se ele pagar 2%, 3%, 4% a mais de pacientes de diálise, hoje o que ele aumenta de valor para pagar o número maior de pacientes, ele pode pagar o mesmo número, valor maior. Então, o transplante tem a função de regular a ingresso em diálise, como tu colocaste muito bem, em São Paulo, um período, Rio Grande do Sul, outro período, e quando cai o transplante, aumenta a diálise e não tem lugar. É um exemplo que aconteceu há alguns anos lá em Manaus, que não tinha lugar para nada. Os pacientes ficando 3, 4 meses internados no hospital público, fazendo diálise 2, 3 horas por dia quando sobrava a máquina, e esperando que alguém morresse numa unidade de diálise para eles ocuparem o lugar. Walter, eu discordo com relação quando você posiciona a urgência do transplante como secundária à da diálise. Eu acho que elas são urgentes na mesma intensidade e na mesma colocação. Porque uma vez que a gente deixa de fazer um transplante, a gente impacta na economia do país como um todo. Isso é muito claro, né? Em todos os órgãos, né? Seja ele no transplante renal, seja ele nos transplantes dos órgãos vitais que ele não tem uma outra opção terapêutica. O custo de um paciente em insuficiência cardíaca internado na UTI em uso de bomba, de drogas vasoativas e tudo mais, é infinitamente superior. Isso está já muito bem descrito na literatura nacional até mesmo. Então, dessa forma, a gente tendo uma queda de 20% no número de transplantes, e aí a gente vai olhar para a cara dos nossos pacientes e a gente tem que demonstrar que a nossa urgência é em vidas. Vidas custa dinheiro para a gente, custa muito dinheiro. E assim, a gente diminuir o número de transplantes e não conseguir recuperar a nossa atividade de transplante já em meados de 2022, quando hoje a pressão do sistema de saúde é zero, né? A pressão no sistema de saúde hoje é zero, não é verdade? O número de pacientes entrando em diálise enquanto tiver vaga acontece, isso vai acontecer. Agora a gente não tem um número aumentando de transplante. Né? A gente vai sair agora com o segundo trimestre, a gente demora uma discreta recuperação que está muito aquém da nossa necessidade, né? A gente historicamente cresce a atividade de transplante e esse é o 3º ano consecutivo que a gente cai a atividade de transplante. Essa é uma publicação muito grande, muito grande. Então a nossa urgência, no meu entender, ela é tanto ou maior do que a da diálise. Eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão de forma igual. Não, o que eu quero dizer, Gustavo, é o seguinte, nós estamos... Tu te imagina a diálise com 20 anos sem ter um reajuste? Nós suportamos isso porque nós deixamos de ganhar. Nós temos vamos fazer mais plantão na UTI, vamos fazer mais não sei o quê. Então, é o que está acontecendo. Então, nesse sentido, é que vai diminuir o número de transplantes, mas principalmente vai diminuir a qualidade do transplante e as pessoas que trabalham com transplante vão largando. Tu não tens uma remuneração adequada,
tu começa a procurar um outro trabalho, uma outra atividade. E isso tem acontecido. Então, agora a diálise é assim, eles param hoje, morrem 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, que são os que têm convênio, sei lá quanto. Então, essa é assim, nós é provavelmente tão grave, mais grave, mas é crônico. Nós estamos, cada dia que passa, dos 20 anos que a gente não tem reajuste, a gente perde uma coisa, vai perdendo aos poucos, perdeu as unhas, está perdendo os dedos, vai perder a mão, e eles é uma perda única. Mas eu sou novo nisso, eu não me lembro nenhuma vez. É que estão os dois errados. Nós temos que melhorar os dois. Eu não me lembro de nenhuma vez deixar de fazer diálise porque a clínica fechou porque não tinha dinheiro, né? Eles vão se virando e arrumam uma solução no final das contas. E a gente deixa de fazer transplante porque não tem dinheiro hoje em dia. O fato é esse. O problema é que a conta cai do outro lado. Ninguém vê que a paciente deixou de fazer o transplante, né? Isso é um fato. Mas, nesse momento, ainda não se deixou o transplante. O que a gente tem que fazer, porque alguns serviços até diminuíram, mas ainda se mantém com muita dificuldade, porque é aquela história, é a cachaça da gente, a gente só sabe, faz isso porque gosta. Então, mas assim, os números, a gente faz, nós três aqui fazemos, os três serviços aqui não diminuíram a atividade de transplante. O acompanhamento pós-transplante já passou desse ponto. O próprio financiamento do procedimento de transplante dos cirurgiões já está desde 2012, há 10 anos sem reajuste. Então, nós temos... os hospitais estão bancando a intercorrência pós-transplante. Os hospitais estão bancando o PCR para CMV, para IEBV, se precisar fazer plasmaferese, precisar fazer imunoglobulina, quem banca? Então, não é só a remuneração do médico, que está muito defasada, a remuneração do hospital está muito ruim, não tem procedimentos que são feitos já quase de rotina e não são ressarcidos. Então, a gente talvez tenha que ter talvez a discussão seja uma nova política de transplante no Brasil. A gente podia a oportunidade agora de todos os nossos sócios que estão aqui hoje conosco, são já tem 90 pessoas aqui na sala com a gente, e as pessoas podem se manifestar ali no chat ou através do perguntas e respostas, para que a Ilka acabou de botar ali, que hoje a Folha de São Paulo ligou para ela, querendo saber sobre o subfinanciamento e a nova portaria, né? A gente está aguardando a publicação da nova portaria com muita preocupação, mais uma vez, né? Eu vejo a nova portaria com uma preocupação enorme, com o risco de aumento das disparidades regionais que foram muito grandes já durante a pandemia. Então, a gente pode sofrer uma nova pandemia com essa nova portaria, né, que pode aumentar a disparidade, onde durante décadas vocês participaram dessa atividade, eu não tinha ainda iniciado minha atividade dentro da BTO, mas durante décadas, o que eu me lembro claramente, muito novo aí no Congresso, vocês lutando para a interiorização da atividade de transplante, né? Vamos fazer transplante no Nordeste, fazer transplante no Norte, vamos fazer transplante no interior das capitais, sair das capitais, exclusivamente, que é a divulgação da cultura do transplante. E quando veio a pandemia, eu me lembro muito claramente, na primeira reunião da BTO, e você estava na diretoria na época, no conselho na época, Walter, o Medina falou, a gente não pode parar. Se a gente parar de fazer transplante, se apagar as luzes para depois voltar a essa atividade, a alma do transplante não pode morrer. Não é isso que a gente citava? E a gente está vendo pequenas luzes de centros menores, a gente está aqui nos 3 centros aqui, Medina faz 1.000 transplantes por ano, você faz mais de 200, eu faço 150 transplantes por ano, mas os que fazem 20, os que fazem 30, os que fazem 40, que são muito importantes para a atividade de transplante no nosso país, estão lentamente apagando as luzes e a gente não está vendo. O que vai acontecer é uma consolidação da atividade de transplante nos maiores centros e isso vai lentamente matar o que o Medina cunhou recentemente como a alma do transplante, que durante décadas a BTO trabalhou para desenvolver. Walter, não tem ninguém que viajou mais desse país do que você para esse desenvolvimento. Isso é um fato. Você conhece cada ponto desse país na atividade de transplante. E você sabe quais são as dificuldades desses locais. A sua realidade
A minha e a do Medina é muito diferente da Sim. realidade de Santarém. Concorda comigo ou são semelhantes? É diferente, Santarém, e é diferente de Porto Velho, que fez 100 transplantes em 3, 4 anos e agora parou. Parou, morreu. Então, isso matou o transplante, a capital de um estado importante. Revisto muito bem. Mas tu colocaste a história de que estão diminuindo o número de centros de transplantes. O que aconteceu com a diálise? A Rio Grande do Sul tinha 80, 70 centros de diálise no interior, vai estar diminuindo. E com e a política atual é de ter grandes centros com não sei o quê, e não nas cidades pequenas. Então, os pacientes vão viajar 200, 300, 400 quilômetros para fazer hemodiálise. Esse vai ser outro problema também. Mas, assim, eu estou indo terça-feira de novo para Santarém, minha 42ª viagem a Santarém. E está andando, mas andando com, olha, o pessoal é de fé, o pessoal é bom. O hospital se dedica para isso, apesar de todas as dificuldades. Mas vamos enfrentar. Mas, assim, tem que modificar o financiamento. Nós temos que discutir uma forma de financiamento. Eu vejo, assim, mudando ou não o governo, sei lá o que vai acontecer o ano que vem, nós temos que ter um plano para levar para um governo novo ou velho que diga não, tem que mudar, não dá para continuar. Talvez isso a gente possa começar a pensar até novembro, dezembro, para em janeiro levar um plano. Nós temos, talvez, esses meses e pegar sugestões de todos os sócios, do pessoal que sempre tem uma sugestão diferente que a gente não pensou e é boa. E assim, mas assim, eu assim, com a minha sugestão para a diretoria agora seria trabalhar assim, o que nós podemos fazer assim, mas assim grande, assim, a política de transplantes proposta pela BTO. Faz uma coletiva de imprensa, faz não sei o quê, procura pessoal da área política e assim não dá mais. Então, Walter, é isso que eu acho que isso nós devemos fazer junto com a SBN. Nós fazer uma proposta de uma política de cuidado do paciente portador de insuficiência renal crônica e se for levar para a imprensa discutir publicamente, discutir em conjunto isso. Porque a dificuldade que nós estamos tendo agora eles estavam mais equilibrados do que nós, como você falou, nós ficamos 10 anos sem aumento de remuneração e nós fomos nos acomodando de diversas formas, porque muitos de nós estamos ligados a instituições públicas, que a maioria está ligada à instituição pública, que arruma recursos de algum outro jeito, arruma uma verba suplementar do governo para cobrir. Agora, a diálise, 80% da diálise não está no setor público, ela é no setor privado e ela não consegue obter recurso do governo que é fora da remuneração específica da diálise. Por isso que eles acabam tendo correção aqui, correção ali, e nós passamos 10 anos sem ter. Mas eu tenho a impressão que agora é o momento de pensar assim na cadeia de cuidado do renal crônico que está ameaçada, do paciente portador de insuficiência renal crônica que está ameaçada, desde a diálise até o segmento pós-transplante, e ela tem dois gargalos. Um é a remuneração da diálise e outro é a remuneração do transplante, que é quem garante que vai ter vaga na diálise. Então, é essa abordagem que nós temos que ter. Eu tenho a impressão que nós devemos fazer uma entrevista falando disso e talvez uma coletiva mesmo, contando essa história e ver como que resolve isso num momento ruim, porque é um momento de processo eleitoral que até para qualquer tipo de aumento ele é mais lento, que tem que passar por um processo jurídico, essas coisas todas. Mas, Medina, talvez isso é importante. Nós somos mais amplos que a BTO. Nós temos talvez 50% ou 60% da BTO seja o rim, mas nós temos o fígado, o pâncreas, que é o que está mais sofrendo. Então, nós temos a procura de doadores também, que tem que ser. Então, nós temos que trabalhar com a SBN na diálise, mas nós temos que trabalhar para toda para o pessoal dos outros órgãos também e para a procura. Então, nós temos essas duas vertentes. A vertente do rim, que foi a nascença, e a vertente dos outros órgãos e a vertente da procura. A imunologia já saiu um pouco do sufoco,
que estava também estrangulada, mas nós temos que ter esse cuidado de trabalhar com a SBN, mas trabalhar fora da SBN para os outros órgãos. Eu mencionei isso na fala anterior, que o rim é que puxa os transplantes. Isso. Mas eu não desconsidero que, né, o rim eu menciono como a cadeia de tratamento do portador de insuficiência renal crônica, mas quando tem todas as correções que tiveram para o rim, exceto uma que foi do pâncreas, ela transferiu para os outros também. Então, eu considero tudo num pacote só. É que, nesse momento, o que pressiona mais é o renal crônico, por causa da emergência dele de precisar de diálise, não conseguir e morre. E o transplante é uma forma de equilibrar isso, e a remuneração é necessária ser corrigida. Nesse aspecto, mas vai tudo num pacote só. Entendi, Medina. Aí as pessoas começaram a fazer as suas colocações aqui. Eu acho que é importante a gente interagir. E aqui o Rafael Garcia, ele fala que o subfinanciamento impacta também na formação das pessoas, né? Longo tempo de formação, atividade de alta dedicação. Os mais novos não têm o mínimo interesse em enveredar por essa área. Essa é uma preocupação muito grande. Qual é o futuro da atividade de transplante do nosso país? A Ana Caroline Cavalcante, de Porto Alegre, pergunta para nós o que a BTO pretende sugerir para diminuir as disparidades regionais. Exemplo da região norte, onde ela está, né? Onde os exames complementares, exemplo biópsia renal, custam mais caro do que no sul e no sudeste. Não deveriam ter uma tabela diferenciada, ou seja, acesso a esse tipo de tratamento lá. E ela cita uma coisa que muito me preocupa. Em Porto Alegre, estamos fazendo o transplante, porém apenas através de planos de saúde. Isso me preocupa muito. Porto Alegre? Não, em Porto Velho, desculpa. Porto Velho. Diz que está fazendo o transplante lá só na saúde suplementar. Isso é uma coisa que a gente defende muito no transplante, é que a oportunidade tem que ser igual para todos. Se a gente começar a ter acesso somente para paciente na saúde suplementar, é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter e brigar por isso. Eu estive lá em Porto Velho, agora, o ano passado, no fim da pandemia, eu estive lá em Porto Velho discutindo com o pessoal, tive reunião com o secretário de saúde, inclusive com todo o pessoal da Secretaria de Saúde. Eles fizeram, acho que 2 ou 3 transplantes em Porto Velho de doador vivo, em convênio. E eu disse, olha, é um risco muito grande liberar doador falecido só para convênio e não liberar para SUS. Ou a secretaria faz um convênio com o hospital e os pacientes todos e tem uma lista única, ou então começa junto com outro hospital público. Porque senão a gente começa, todos podem ser doadores e só alguns podem ser receptores. Isso é muito ruim para o sistema. Exato. Depois o Rafael Madeira, de BH, ele está lá no Hospital Felício Roxo, ele faz uma introdução aqui e depois ele segue com as seguintes perguntas. Há como se definir uma remuneração de acordo com a complexidade dos procedimentos? Vocês imaginam alguma fonte governamental geradora desses recursos? Há possibilidade de mobilização da sociedade civil junto com a sociedade dos pacientes e opus para pressionar o poder público? Realmente a gente sabe que existe hoje o pacote ele é único, independente da complexidade do transplante. E isso acaba também limitando muito a aceitação dos órgãos, né? Vai aceitar um órgão de uma complexidade maior, ou até mesmo um paciente de uma complexidade maior, vamos dizer, os hipersensibilizados, a gente acaba impactando a instituição. E a curto prazo isso pode até mesmo fechar um programa de transplante por não ter condições de transplantar. Então, a preocupação, ainda tem mais gente falando aqui, Anderson Fontes, transplante pulmonar do Rio de Janeiro. Por que não usar o Setembro Verde, que se aproxima, para mobilizar a sociedade e divulgar amplamente em mídia a carência do sistema de transplantes, e até pressionar candidatos a se posicionarem a respeito do financiamento do transplante? É uma ótima oportunidade. Em setembro, a gente sempre nós sempre somos ouvidos, né, pela sociedade.
A ILCA também se manifesta aqui. Também temos subfinanciamento para o tratamento de hepatopatas grave e mesmo no processo de captação. A verdade é isso, são todos os órgãos que são impactados, né? E assim, é muito claro que existe um subfinanciamento da atividade de transplante. Isso já acaba revertendo já hoje em números absolutos da atividade de transplante. Numa reunião recente que nós tivemos, e aqui nós três também, junto com todas as coordenadoras estaduais, né, há menos de um mês, sentamos com eles para tentar entender onde era a dor das centrais estaduais, e ficou muito claro essa disparidade de que eles conseguindo se organizar melhores do que a gente, mesmo ainda com subfinanciamento, o número vem retornando, um número crescente de doadores, ainda inferiores ao de 2019. No entanto, a atividade de transplante não acompanha mais esse crescimento de doadores. E isso pode ser transformado numa tragédia ainda maior, demonstrando que, apesar de ter doador, que a gente sempre lutou durante décadas para o desenvolvimento da captação de órgãos, a gente não tem estrutura para receber esses pacientes. Isso é muito grave. Então, eu vejo que esse é o momento da gente organizar a sociedade, e a sua colocação, Walter, foi muito interessante, da gente desenhar um modelo e apresentar para o Ministério da Saúde a gravidade do problema, que a gente já tem números e o que isso está impactando na nossa sociedade. Eu acho que esse é um caminho de abrir, de negociação muito grande, a sua proposta inicial aí. Um outro aspecto que não é tão urgente, mas é muito importante, que se discute há muito tempo, são os planos de saúde remunerando o transplante, que hoje é o rim, córneas, medula óssea e músculo esquelético, me parece. Os outros transplantes todos estão fora desse guarda-chuva dos planos de saúde. Como é que está isso, Gustavo e Medina? A ILCA está aí com a gente, né, ILCA? A BTO já fez a sua solicitação à ANS, encontra-se em consulta pública, mas talvez, se a Natália puder abrir só o som da ILCA, que está aí conosco, a ILCA participou ativamente também do processo, se ela quiser talvez se manifestar, ela podia levantar a mãozinha aí e a gente dá a voz para ela. Não sei se a Natália... A ILCA aí apareceu. Aí, vai falar. ILCA, está no mudo, se você abrir, você pode falar e falar o que está acontecendo exatamente na ANS, por gentileza. Oi, boa noite a todos, parabéns Obrigado, pela palestra. Inclusive, o debate é muito interessante, né? Como eu falei, hoje a Folha de São Paulo me ligou perguntando sobre o subfinanciamento, porque leu no RBT uma das últimos parágrafos lá falando disso. Eu falei que é importante justamente para não dirimir os pequenos centros, né? Porque os grandes se sustentam, mas os pequenos não, então isso a gente tem que ter cuidado por causa dessa descentralização que é tão importante no Brasil dos centros transplantadores. Em relação ao transplante de fígado, a gente está já há 5 dias na consulta pública, isso normalmente fica um tempo, né? Normalmente são de 60 a 90 dias que fica aberto esse processo. Tem-se a impressão que o Conselho Nacional de Saúde foi muito a favor, então a Sociedade Brasileira de Hepatologia foi convocada a batalhar junto com a gente por um approach bem interessante para colocar principalmente as vantagens de se ter o transplante de fígado fazendo parte do rol da ANS, né, da saúde suplementar, que isso é bem importante também para continuar e melhorar a difusão do transplante no Brasil como um todo, né, assegurando que tudo é gerido pelo Sistema Nacional de Transplante. Então, nós não vamos abrir mais centros, nós não vamos abrir mais equipes, não vai se mexer no processo de doação, isso tudo é gerido pelo Sistema Nacional de Transplante. Então, a gente está passando essas informações para que isso sejam depoimentos dados nesse rol, né? Os convênios são literalmente contra, os presidentes dos convênios, eles acham algumas coisas que não tem muito cabimento que eles colocaram nas 2 reuniões que foram feitas. Foi o único processo aí apreciado pela ANS, que foi em 2 etapas. Na segunda etapa, tanto a SAIS, né, como o pessoal do Ministério da Saúde se colocou muito a favor. Então, nós esperamos que tenha um resultado favorável. Nós vamos aguardar.
Muito Oi, bem. Ilka. Obrigado, Ilka. É só falar da questão do fígado. O número de transplante de fígado ele é um número que representa um recurso muito baixo para seguradoras. Então, se é alguma situação clínica que tem uma frequência muito grande, então isso pode comprometer o recurso e aumentar até a contribuição de cada segurado. Agora, o transplante de fígado ou o transplante de órgãos, o Walter já falou isso várias vezes, o número de transplantes ele é muito baixo. Se você aumentar em R$1 a mensalidade de cada segurado, cobre todos os transplantes, cobre todos os transplantes financiados pelo sistema privado, pelas seguradoras. Então, eu não entendo por que essa resistência em não colocar no rol da ANS o transplante de fígado ou o transplante de todos os órgãos, que ele representa pouco. Não é como consulta médica. Se aumentar R$1 a cada consulta médica, isso vai acrescentar um valor razoável na contribuição de cada segurado. Mas os transplantes não. Ele tem um custo único, fixo, e daí as coisas seguem de maneira mais equilibrada, porque ele não cobre o transplante em si. Mas quando o paciente interna por alguma razão de complicação pós-transplante, ele não está escrito complicação do transplante, ele interna por pneumonia, ou seja lá o que for, e nessa circunstância o convênio cobre. Então, ele só não cobre o procedimento do transplante. Então, é um absurdo, é uma bobeira. Exatamente, foi isso que nós mostramos para eles. A oneração, né, o aumento por vida, né, agora já estou falando até chique, o aumento por vida é exatamente R$1,36. E no plano top do top seria R$4,20. Então, isso não tem como, porque o pré-operatório já é feito pelo conveniado no seu hospital de escolha e o pós-operatório também é feito pelo hepatologista ou pelo cirurgião no hospital conveniado que esse paciente já faz. E o que a gente mostrou para eles é que todo o outro processo do transplante não haverá novos centros, não haverá novas equipes, serão as mesmas, inclusive o credenciamento para transplante de fígado está fechado, só em áreas em que não, em estado em que não há mesmo equipe aqui está sendo aberto. Eles tiveram muito receio de aumento do número de transplantes intervivos, a gente já mostrou que isso não representa nem 10% do número de transplantes feito no Brasil com doador falecido. Então, não existe nenhum motivo do que eles colocaram que fosse prejudicial a qualquer tipo de convênio. Muito bem. Um outro aspecto também que a gente tem que discutir, baseado nesse turbilhão, é no pagamento das medicações tipo plasmaferese, de procedimentos, plasmaferese, imunoglobulina, rituximab, o próprio belatacept, que não entrou no mercado. Então, a gente está em vários aspectos do transplante. A situação foi colocada pela menina de Porto Velho, a biópsia. A biópsia não é que ela tenha que ter um valor diferente, ela não tem valor no transplante. Ele não é ressarcida pelo FAEC e pelo transplante. Tanto o procedimento quanto, principalmente, o exame desta biópsia. Então, o programa que evoluiu tão bem de 99 até 2012, ele praticamente, no financiamento, ele ruiu. E talvez agora a gente tenha que renovar isso e trabalhar em todos esses setores. O que se pode fazer para que esse programa volte a ser um programa de qualidade? Isso fica para vocês, Gustavo, Medina, aí para tocar essa parte de como é que a gente vai ter um projeto para se levar para o governo e desse projeto tem que ter assim, qual é o custo que a gente imagina que isso vai ser, uma estimativa real do custo que vai ser esse projeto. Walter, eu tenho... Desculpa. Não, pois não. Deixa eu terminar. Terminou? Sim. Tá. Eu tenho a impressão que isso deve ser uma sequência de prioridades. Isso deve ser ranqueado assim de acordo com a prioridade. No momento, a discussão ela deve estar mais centrada.
Se nós levarmos uma quantidade muito grande de reivindicação, muitas vezes o que acaba acontecendo é que aquela reivindicação mais barata é aquele que pode ser atendida. Como aconteceu quando nós levamos aquelas reivindicações e nós pusemos junto a correção do remuneração do líquido de preservação. Foi um erro nosso, porque como eles falaram, isso aqui nós vamos dar e o resto não. Então, nós levamos na boa fé e eles corrigiram aquilo que era menos importante e que tinha que precisava de um recurso menor. Nós temos que nos focar na condição principal, que você sempre fala, que é a remuneração do transplante e a remuneração das complicações pós-transplante e do segmento ambulatorial. Essas 3 linhas aí. Depois, brigar especificamente por cada sub-item aí. Senão nós corremos o risco de falar, então tá bom, vou pagar o rituximab, que nós usamos muito pouco, e todo mundo usa muito pouco, mas aí eles falam, começamos a pagar um remédio que custa R$6.000 por dose para o transplantado. Então eles capitalizam em cima de uma coisa que vai representar um valor muito pequeno para eles e para nós também. Então eu acho que a prioridade agora é a realização do transplante, a complicação pós-transplante e o ambulatório, se nós formos fazer junto com a diálise, o transplante, a remuneração, a complicação pós-transplante, a remuneração do transplante, independente do órgão, né? Nós estamos falando do rim, mas isso tem que abranger todos os órgãos. Só para dar o segmento aqui, Walter. Calma. A Marileide Mastrangelo, uma vez que os pequenos centros de transplantes fecham, os pacientes precisam se deslocar cada vez mais longe para ter acesso ao serviço, que muitas vezes é a única oportunidade de vida. Isso impacta não somente na vida do paciente, como dos familiares que perdem seus empregos para prestar o suporte ao cuidador. É isso que está acontecendo, é exatamente isso. A gente está percebendo claramente que os menores sofreram mais do que os maiores. O Hidalgo tem outra pede uma implicação, aqui. Gustavo, tem outra implicação exatamente nessa mesma linha. Lugares que param de fazer transplante param de ter doação de órgãos. Exato. Então, ou então continua a doação de órgãos porque as equipes captadoras estão, as centrais estão bastante ativas. Isso que está acontecendo agora. Se você está recebendo um número de órgãos maior de outros centros, como eu estou recebendo um número de órgãos maior de outros centros, do que na pandemia do Covid. Agora tem sido distribuído. Pode ser que eu não tenha esse número, então pode ser que eu não esteja falando uma coisa tão precisa. Mas a impressão que eu tenho, nós podemos checar isso no SNT, é que a transferência de órgãos entre centros agora está maior do que na época do Covid. Por 2 motivos, porque alguns centros continuam parados ou diminuíram, mas também porque na época do Covid a gente não tinha transporte, se perdia os órgãos no local, não tinha avião. Então, mas não tem razão. Está aumentando a vinda de órgãos, Medina, e a vinda de pacientes de outros estados. Então, e tu imagina quanto que o estado gasta de TFD se manda 100 pacientes para entrar em lista de outro lugar. Então, tem esse aspecto também do custo que sai para o Estado não ter transplante. O Estado, qualquer um que tivesse um economista, ele diz assim, vamos fazer os transplantes aqui, vamos cuidar desses pacientes aqui. Um que o outro, mais complicado, sai, mas 95% fica. O Iago Souza Bastos, ele pergunta como funciona o fluxo de faturamento para os transplantes via SUS em hospitais privados habilitados. O Walter tem lá uma estrutura muito boa de faturamento, ele pode depois entrar em contato com o Walter, que ele tem lá uma estrutura muito organizada. O João Marcelo, boa noite, João Marcelo. Qual o perfil do doador de rim que está sendo rejeitado pelas equipes de transplante? Se a gente tem esse dado, a gente ainda não tem o dado. O dado que a gente tem, João, é que aumentou essa disparidade entre a oferta e o aceite, né? O gap está maior. A gente tinha um gap menor. Depois eu vou trazer os números mais aproximados para você, que eu estou para levantar. Eu já fiz esse levantamento recentemente, mas eu vou refazê-lo
E aí eu trago para vocês esses números mais recentes. E a Fabiana Regina de Souza Molina pergunta, dentro do plano apresentado pela LBT, é um modelo básico? Isso é muito, muito importante isso. Modelo básico de estrutura a ser conduzido como política estadual, pois alguns estados não implementam suas políticas no sentido de ampliar serviços mínimos de transplante. Isso é um fato. A gente está apontando todas as armas aqui para o governo federal, mas a gente sabe que cada governo estadual tem a sua parcela de responsabilidade nessa atividade. Não é mesmo? Então, cada estado tem a sua regulamentação, cada estado tem as suas centrais estaduais que não só coordenam, como regulam também todo o processo e tem como organizar isso de forma que a gente consiga ampliar a atividade de transplante. E muitas dessas disparidades regionais se faz na captação de órgãos. A gente sabe que existem estados como Santa Catarina, Paraná, que tem captações próximas de 40 por milhão de população, e nós temos estados com atividade de transplante plena que tem 9 por milhão de população. E isso se faz por uma questão única e exclusivamente estadual. O João, mais uma vez, cita aqui, as equipes devem estar rejeitando a realização de transplantes que implicam em alto custo, doador e mais risco. E seguramente, João, é bem por aí mesmo o caminho de você aceitar um paciente de alto risco, seja ele imunológico, seja ele um paciente que vai ter um tempo maior de internação, um tempo maior de diálise pós-transplante, e isso impacta no resultado do hospital. E a gente acredita que é exatamente esse o dado que a gente vai encontrar. Heraldo de Moura, acho que os estados devem estar envolvidos no financiamento. Aí eu não entendo muito se o Estado tem capacidade de financiar. Historicamente, eu lembro que quando o Estado entrou, depois ele sai, ele desestrutura muito mais do que ele alavanca. Essa é a visão que eu tenho. Gustavo, não, eu acho que o Heraldo levantou isso, porque ele me passou essa informação, até eu pedi para ele publicar isso, que eu achei importante. O Estado da Bahia ele tem um acréscimo ao financiamento para a procura, para a remoção, para o transplante, todos os equipamentos têm e até eu pedi para ele colocar isso, fazer um artigo, fazer isso e divulgar. Acho que é interessante a gente discutir isso, ver se é um modelo bom realmente ou não, aprofundar essa situação que na Bahia houve um aumento no número de transplantes, acho que uns 2, 3 anos que tem isso, eu não lembro o valor, mas aumentou muito a doação e o transplante na Bahia, proporcional a este incentivo do Estado. Dos estados que eu conheço, o único que tem esse investimento assim fixo, os valores pré-estabelecidos, é a Bahia. E ainda bem que ele lembrou, eu ia falar e esqueci. É interessante. Medina, o que você acha disso? Do Heraldo. Medina travou? Estou aqui. Travou, tá. Não. Isso daí, o FAEC foi criado exatamente para evitar esse tipo de situação. Isso. Então, quando existe o FAEC foi criado na diálise e no transplante para estimular, com a mesma remuneração para o país todo, para estimular unidades de diálise nas áreas em todo o Brasil e unidades de transplante também em todo o Brasil. Você tem essa possibilidade de fornecer esse serviço para a população toda. E agora, com essa distorção, os estados que têm condição de suplementar, eles vão começar a receber os pacientes dos lugares que estão parando de fazer transplante porque o estado não tem. Então, essa disparidade o governo corrigiu nos procedimentos de alto custo, dando a mesma remuneração para o país inteirinho e até nos lugares que custa menos do que como aqui em São Paulo, que tem um custo de vida muito alto, estimularia de alguma forma estimulou a criação de unidades de diálise e criação de unidades de transplante. Mas agora está revertendo isso. E qual é o risco da gente se concentrar de novo nas regiões que têm mais recursos e paciente que tem mais recursos para poder vir fazer inscrição aqui vai ser beneficiado. E aquilo que nós trabalhamos, igualdade de oferta para todos, ela é limitada pela condição de vida do paciente e se mobilizar de uma região para outra em tempo para ser transplantado, ou até para entrar em diálise, no caso.
Isso que tu colocaste é muito importante, porque assim, hoje a igualdade que tu tens, Medina, na lista de espera, ela não é igual à igualdade antes de entrar em lista. Tu mora em São Paulo, se tu precisar de um transplante, tu vai conseguir, demora um pouco mais ou menos, eu vou conseguir, o Gustavo vai conseguir, porque tem cidades em que tem um certo... Agora, se eu moro em Manaus, se eu moro em Roraima, se eu moro no Macapá, eu só vou conseguir se eu vier para o Ceará, eu vou muito para o Ceará, para Brasília, para São Paulo, para Juiz de Fora, para Porto Alegre, para outro lugar. Então, e quem é que vai? Vai quem tem alguma condição ou quem é mais despojado. Tem 3, 4 filhos, família, mãe, como é que ela vai fazer a mãe de família para fazer? Então, realmente, o nosso sistema, se ele tem que ser todos os estados têm que ter centro de transplante para a gente ter equidade, senão a gente não tem equidade. Centro de transplante de rim. De fígado, tu pode ter, cada 2, 3 estados menores, ter um centro, e pulmão, 1 ou 2 por região é suficiente, no coração. Muito bem. Acho que a gente conseguiu completar aí todas as perguntas aqui, Walter. Aí eu deixo com você agora. Isso. Vai lá. Não, eu acho que a gente foi bom. A Edira caiu aí. Foi bom a gente discutir isso. Tá muito claro. Tivemos aqui mais de 90 pessoas conosco aqui hoje. Está muito claro a nossa urgência e eu coloco aqui a nossa urgência no patamar não inferior a nenhuma outra urgência no nosso cenário. Eu acho que a gente tem que ter urgência no financiamento, que cada transplante que a gente deixa de fazer é menos vida que a gente salva, e isso é custo para a sociedade imensurável. Não só custo financeiro, custo de vida ele é imensurável. Então, dessa forma, a gente tem que aproveitar o Setembro Verde para falar sobre esse tema do subfinanciamento. Está na hora da gente se organizar e trazer uma proposta. A estratégia que o Medina traz, ela é interessante, sim, para a gente conseguir ganhar ali na hora de sentar na mesa, mas a gente, como sociedade, tem que propor um plano de ação completo, como você citou anteriormente, com todas as demandas. Tudo bem, na hora que for pegar o avião, você está em Brasília, a gente vai traçar a estratégia do que a gente vai. Voltou. Mas eu acho que a gente precisa fazer isso de forma ampla e completa. E obrigado mais uma vez pela oportunidade e a todos que estão aqui conosco aqui essa noite aí. Muito bem, eu agradeço bem todo esse pessoal que participou conosco. Acho que foi importante a gente discutir isso. A ideia que eu tive com isso assim, é começar a levantar para toda a sociedade nossa assim, o que a gente está, a nossa preocupação e buscar ideias com o pessoal e continuar trabalhando em cima disso. Mas para o pessoal saber que há um interesse da BTO muito grande em resolver essa situação. Então, eu agradeço a todos, a ti, Gustavo, como presidente, ao Medina. Pena que a Luciana não pôde participar, mas foi muito bom. Eu agradeço muito a vocês. Então, um abraço a todos aí. Obrigado. Obrigado, Medina. Obrigado, Walter. Um abraço. Obrigado. Boa noite a todos.